Hola gente, buenos días, ¿qué tal? Estamos ya en el aguardo de nuestras vacaciones, ¿verdad? En el mes de julio, si Dios quiera, ¿sí? Vamos a descansar un poco. Bueno, mientras tanto, nos descansamos, vamos a estudiar. Como he mostrado en el principio, en la pizarra pequeña, ¿sí? Vamos a estudiar la página 37. Son los verbos irregulares. Aquí tenemos algunos, pero quiero que entiendan bien lo que vamos a decir en la página 37, los tres principales que son los verbos hacer, poner y salir. Bueno, vamos a empezar nos lembrando de los pronombres personales, que son yo, tú, con acento, no puede olvidar del acento. En el libro está tú / vos. Eliminen vos, ¿sí? Porque no trabajamos con vos. Estudiamos el español que se estudia en España y no el español que se habla en Argentina o Chile, ¿sí? Entonces, nuestro español, que es de España, ¿sí? Solamente utiliza tú, con tilde. Bien, yo, tú y él. No se olvide, siempre que digo él, y también lleva tilde con acento, ¿sí? Me refiero a él, ella o usted. Enseguida, nosotros. Vosotros y ellos. También recordando que ellos, ellas y ustedes. Bueno, aquí tenemos nuestros pronombres personales, ¿sí? Para conjugar los verbos opa, los verbos que estamos pidiendo, ¿sí? Yo, tú, él, nosotros, vosotros y ellos. Bueno, aquí van a ver el primer verbo que tenemos es el verbo hacer. Hacer significa em português fazer. Em português, quando eu vou conjugar o verbo fazer, eu não digo eu faço, né? Eu digo eu faço. Eu dou uma mudança na sílaba, né? Para poder ficar, para poder ter um pouco mais de sentido. Em espanhol, a mesma coisa. Eu vou trocar o C pelo G. Yo hago. Mira. Yo hago e não yo hago ou yo haço. Tu haces. Él, ella y usted hace. Nosotros hacemos. Vosotros hacéis. Com acento. Ellos, ellas e ustedes hacen. Então, como podemos observar, só houve mudança na primeira pessoa. As outras você vai conjugar normal, como se o verbo fosse regular. O segundo verbo que nós temos aí é o verbo poner. O verbo poner, tá? Ele significa pôr, de colocar as coisas, né? Eu pongo mis gafas. Então, verbo poner. Aqui eu vou acrescentar um G. Eu digo yo pongo. Ó, estou acrescentando. Eu não vou dizer yo pono. Eu acrescento o G, vai ficar yo pongo, tá? Mas nas outras pessoas também não vai mudar nada. É como se o verbo fosse regular. Yo pongo, tú pones y él pone. Nosotros
ponemos, vosotros ponéis, não se esqueçam que tem acento, e ellos, ellas e ustedes ponem. Ponem, tá? Bom, o terceiro verbo que nós vamos colocar aqui é o verbo salir, tá? Salir, salir. Oh, meu pai! Salir. O verbo salir, tá? É verbo sair. É o que nós já estamos acostumados já a conjugar quase sempre como se fosse um verbo regular, tá? Escrever bonitinho, né? Salir. Ó, que bonitinho. Pronto, corrigi, tá? A mesma coisa. O verbo salir, eu vou trocar aqui. Yo salgo. Precisei acrescentar um G, senão ia ficar yo salo, tá? Totalmente sem sentido, né? Então, yo salgo, tu sales, normal. E ele sale. Nosotros salimos. Vosotros salís. Com acento. E eles salem. Vamos repetir comigo? Vamos lá. Verbo hacer. Yo hago, tu haces e ele hace. Não se esqueçam, em tu você vai riscar, eliminar o haces, aquele que tem o acento. Porque esse haces é do vos. Vos haces. Não vamos trabalhar com vos, tá? Então vamos só conjugar. Yo hago, tu haces y él, ella o usted hace. Nosotros hacemos, vosotros hacéis, ellos, ellas y ustedes hacen. Em seguida temos o verbo poner. Yo pongo, tú pones y él pone. Nosotros ponemos, vosotros ponéis y ellos ponen. Y el último, el verbo salir. Yo salgo, tú sales y él sale. Nosotros salimos, vosotros salís y ellos salen. Bueno, enseguida tenemos otros verbos más que son tener, venir, decir y oír. Bueno, esos tienes otros cambios que vamos a estudiar un poco más adelante. No quiero acumular mucho, quiero que aprendan bien las principales, las primeras. Y cuando aprenden bien esto, fica más fácil aprender el próximo. Pero enseguida vamos a tener en la página 38, vamos a tener unos ejercicios. En el primer ejercicio, lo que van a hacer es formular una frase, ¿sí? Relacionando la primera columna con la segunda. O sea, la segunda columna debe ser una continuidad de la primera. Entonces, tengo 2 bolígrafos y un lápiz. ¿Cuál es la que va a quedarse mejor? Las clases de educación física para aprender nuevas palabras. Bueno, vas a leer y ver cuál que es la mejor para completar. Y entonces en el espacio cuadradito vas a poner la letra A, que va a quedarse. Tengo 2 bolígrafos y un lápiz y la letra A que va a continuación. Ejercicio número 3. Complete las frases utilizando los verbos del recuadro. Es lo que está en la línea rosa. En presente de indicativo, que es lo que estamos aprendiendo. Aquí los verbos ya están conjugados, ¿sí? Basta entender el significado de la frase para saber cuál verbo que vamos a poner. Por ejemplo, la primera, tienes la letra A, tienes un espacio. Y enseguida es mis deberes en la biblioteca. Puedo decir, oímos mis deberes en la biblioteca.
viene mis deberes, ¿sí? No tiene sentido. Entonces, en la línea de acima ya están los verbos conjugados. Búsquenlo para saber cuál es la mejor forma. Bien, y hagan, escriban todo. Bueno, el ejercicio número 4, les voy a explicar una cosita, pero en este caso voy a explicarle en portugués, ¿bien? Bueno, ya borré la pizarra y ahora vamos a ver. Em português, les prometi, né? Bom, nós temos uma frase aqui em português. Muito comer, tá? Grifando, que é o verbo, minha amiga. Como é que eu monto esta frase de uma forma correta? Primeiro eu vou procurar o verbo, tá? Neste caso é fácil, porque o verbo aí, ele está destacado, ele está em negrito. Aqui eu sublinhei, tá? Então, comer. Aí eu pergunto, quem? Quem comeu? Quem comeu? Aí ele vai dizer, minha amiga, tá? Então, o sujeito é minha amiga, tá? Minha amiga. Mas quem é a minha amiga? Sou eu? Tu? É ela. Minha amiga é ela, ou seja, terceira pessoa, tá? Então, no caso aqui, ela come. Conjugando, vai ficar minha amiga come. E aí, tá? Ela come o que que ela come? Ela come muito. E daí, na hora de você remontar e formular a frase, você começa sempre pelo sujeito, que é minha amiga. Quem é minha amiga? É ela. Então, eu como, tu comes e ela come. Ela come o quê? Ela come muito. Deu para entender? Então, sempre que vocês perguntam para o verbo quem fez, tá? O verbo mostra para vocês o sujeito. E aí fica mais fácil para vocês montarem a frase. Dá um pouco mais de sentido. Vocês vão tentar fazer essas frases para mim, tá? Se tiver alguma dúvida, vocês vão mandar para mim um e-mail e eu vou voltar explicando, tá bom? Um beijo para vocês, fiquem com Deus. Tchau!